Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês, são inscritos nestes dois canais. Vamos começar o culto 1/2 de 2026, domingo, fevereiro, tá? 1/2 de 2026, fevereiro, que nós estamos. Vamos lá, 13h47, João 1:18. Resumo do capítulo. João nos conduz ao passado além da criação para demonstrar que Jesus é Jeová, Filho, desde a eternidade. Ele existia antes de seu nascimento, coigual a Jeová Pai, a fonte da luz e da própria vida. 1:5. Antes de dar início ao seu ministério terreno, a presença de Jesus, a palavra preexistente, foi anunciada e proclamada por João VV 6:9. Todavia, embora tivesse construído o mundo e tivesse vindo para o que era seu, como Jeová tinha chamado muito tempo atrás, não foi reconhecido nem recebido pelos seus. VV 10:11. Aqui João apresenta o tema central do seu evangelho. Os que o receberem e crerem no seu nome serão transformados em filhos de Jeová. VV 12:13. A espantosa verdade é que Jeová se fez carne e viveu entre nós. VV 14. Jesus é o ponto decisivo da história sagrada, a fonte da graça que superou a lei, a expressão visível do Jeová invisível. VV 15:18. Versículo-chave 1:14. Jeová está entre nós. Aplicação pessoal: veja a glória de Jeová em Jesus. Destaque o verbo 1. No grego a palavra é logos, que de um modo geral enfatiza a mensagem da palavra falada. A questão para João é que o papel principal da segunda pessoa da Trindade sempre foi de comunicação. O Filho é a palavra falada, a expressão viva de tudo que Jeová sempre buscou comunicar sobre si mesmo. Com Jeová e era Jeová. 1. O ponto para João é que Jesus é ambos, ao mesmo tempo idêntico ao Jeová do Antigo Testamento e ainda assim distinto dele. O conceito, bastante familiar apesar de misterioso para nós, deixou atúrdito o mundo do século I. Os judeus do Antigo Testamento enfatizavam a unicidade de um Jeová único. Os pagãos imaginavam a existência de uma classe de seres chamados de deuses. João, no entanto, afirma que há um só Jeová, ainda que existente em personalidades distintas e separadas. O conceito é de difícil entendimento, mas o ensinamento é claro. O verbo é Jesus, existe desde a eternidade com Jeová e como Jeová. Jesus como Criador. 1:3. João acredita a criação, a palavra. O Salmo 19 exalta o universo criado, ao falar de maneira explícita de Jeová sem linguagem. Assim, essa mensagem pode ser ouvida em todas as línguas. Testemunho adicional. Pode ser encontrado em Colossenses, que atribui a Jesus a imagem do Jeová invisível e declara: nele foram criadas todas as coisas. 1:15-17. No Evangelho de João, o tempo de foram criadas é gêneto. Tá vendo que palavra interessante? No Evangelho de João, o tempo de foram criadas é gênito, implica um ato criativo, não um processo. Jesus falou e o universo despontou para a existência. Prestou bem atenção aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Jesus falou e o universo despontou para a existência. Continuando. A vida, 1:4. A palavra zoe é usada 36 vezes por João. Esse termo distinto para a vida chama atenção pelo princípio animado, que torna a vida física possível, ainda mais frequentemente para a vida eterna. A afirmativa de que a vida era a luz dos homens significa que, como a fonte de toda a vida, Jesus é o centro de todas as nossas esperanças. Prestou bem atenção aqui? Por que aqui adora Jesus Cristo também? É por causa disso aqui, ó.
Aqui não nega o Pai nem o Espírito Santo, não. Aqui está falando porque que adora Jesus Cristo. Pastor Simão Santos está falando porque que ele adora Jesus Cristo. Presta bem atenção com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teu cérebro. A afirmativa de que a vida era a luz dos homens significa que, como fonte de toda a vida, presta bem atenção, como fonte de toda a vida, Jesus é o centro de todas as nossas esperanças. Por isso que aqui crê em Jesus Cristo. Mas o Jesus verdadeiro daqui, não é o Jesus falso de vocês do outro lado aí, não. Luz e treva. 1,5. Estes dois polos são frequentemente empregados por João para representar não somente as forças do bem e do mal, mas também as realidades e a ilusão. As forças das trevas estão alienadas contra a luz, revelada em Jesus, mas se mostrarem capazes de prevalecer contra ela. Catelabem. Língua interessante, né? Catelabem. É melhor desta forma do que como entender. O mundo, 1,10. No texto, a palavra cosmos sugere a sociedade como um todo. Cristo fez a humanidade e criou a biosfera na qual vivemos. Não obstante, quando habitou entre nós, a humanidade não tinha consciência alguma de quem era ou do significado de sua presença. Jesus Cristo fez nós? Sim, ele fez nós, porque ele é filho do Criador. Porque antes do mundo existir, quem andava por cima das águas era quem? 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo ajudou na criação também, né? Aleluia. Isso aqui eu posso crer profundamente que aconteceu sim, porque o Filho faz aquilo que o Pai ordena, né? E tudo que o Pai quer fazer, ele entrega para quem? Para o Filho fazer. E tudo que o Filho quer fazer também, entrega para quem? Para o Espírito Santo. Então, por isso que aqui crê na Trindade é por causa disso. Entendeu? A todos quanto receberam, 12,14. Jesus, no entanto, foi reconhecido por alguns como o Jeová encarnado. Esses os receberam. João é o primeiro a usar a imagem de receber para definir e crer. Se você não consegue perceber o dom que Jeová lhe oferece, ou se consegue distingui-lo, mas não o aceita como real, é porque não deseja recebê-lo. Crer em Jesus envolve vê-lo presente como filho de Jeová, viu? Tem que confessar que Jesus é filho de Jeová. Tem que confessar que Jesus tem pai. Né? Igual aqui, ó. Crer em Jesus envolve vê-lo presente como o filho de Jeová. Aceitando essa descrição como verdadeira, basta estender sua mão e aceitar o dom da vida. O dom da vida eterna de Jeová. Com isso você será o que nunca chegou a ser, um filho de Jeová. Eu também sou filho. Vocês também que estão crendo junto comigo é um filho e filha também de Jeová. Tá vendo? Então por isso que aqui crê na Trindade por causa disso, né? Agora a pessoa não pode colocar só Jesus que fez todas as coisas e o Pai não fez nada. E o Espírito Santo não fez nada. Aí é uma blasfêmia. Aí a pessoa tem que sair fora dos blasfemadores. Toda pessoa que não confessar que o Pai fez alguma coisa, que Jeová fez alguma coisa, e não confessar que o Espírito Santo fez alguma coisa, isso é uma anátema. Essas pessoas são anátema. Tem que sair fora. Isso é seita, tem que sair fora. As pessoas que não acreditam na Trindade tem que sair fora. É o que eu sempre já falei. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles fizeram todas as coisas. Entendeu? Porque ninguém criou Jesus Cristo. Ninguém criou o Criador, o Pai, que é Jeová. E ninguém criou o Espírito Santo. Todos os 3 já existiam. Só que o pecado da humanidade naquela época não fazia enxergar os 3, não conseguia conversar com os 3 por causa do pecado. Quando o mundo entrou em pecado, quando os anjos rebeldes desobedeceram lá em cima, e os homens da terra e mulheres da terra desobedeceram, o pecado fez cegou os olhos, cegou os ouvidos, para não enxergar mais o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então o Pai e o Filho e o Espírito Santo ficaram longe de nós, né? Então, no caso do pecado dos homens e das mulheres e dos anjos rebeldes. Então o pecado
ele fez um caos, né? Um caos gigantesco, é uma destruição que foi muito grave, uma destruição gravíssima, que abalou a terra toda. Só para vocês entenderem, o pecado abalou o céu e abalou a terra. Então por isso que foi difícil compreender a Trindade desde aqueles anos, milhões de anos até 2026. Agora eu entendo que o Pai e o Filho e o Espírito Santo existem mesmo, e foram eles que fizeram todas as coisas que existem até hoje, e aquelas que nós iremos morar, que é um novo planeta que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já preparou para nós, né? Porque quando a igreja ser retirada da terra, o Espírito Santo também vai ser retirado. Então o Espírito Santo também vai estar com nós lá em cima. Vamos agradecer soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e agradecer por este culto nessa tarde de hoje, em nome do Pai, que é Jeová, em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome do Espírito Santo, a pomba de fogo. Abençoa somente os meus inscritos, abençoa somente os dizimistas e ofertantes. Amém e amém. Mas é verdade, né? O Criador, ele continua usando os seus. Assim como ele usou Jesus Cristo, ele usa os seus, que é fiel, né? Por quê? Por que ele usa? O que está escrito ali? Ele, assim como ele usou Jesus, assim como ele usou outros profetas, assim como ele usou o Espírito Santo, ele usa os fiéis também. Ele usa nós que somos fiéis também. Estou falando é fiel, né? Infiel não. Olha, Jeová está entre nós. Ele continua usando, sim. Quando fala Jeová está entre nós, é porque ele continua usando nessa terra ainda. Ele continua ajudando os escolhidos. Não é o mundo, não é os escolhidos. A aplicação pessoal, veja a glória de Jeová em Jesus. Está vendo, meus irmãos e irmãs? O Pai está em Jesus e Jesus está no Pai. Mas não negando o Pai e não negando Jesus e nem negando o Pai. Entendeu? É isso, até o próximo culto. À noite eu estarei de volta com força completa. Nós já chegou nos ensinamentos de João 1:18. E nós estamos aprendendo tópico focalizado no esboço. Nós estamos aprendendo prólogo, público, privado, paixão e epílogo. É o que nós estamos aprendendo. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Só que vocês aprendem as coisas do lugar, vocês não aprendem não. Olha que interessante isso aqui, né? Só para nós encerrar. Jesus é o ponto decisivo da história sagrada, a fonte da graça que superou a lei, a expressão visível do Jeová invisível. Tá vendo? VV 15:18. Tá vendo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo existem sim, de verdade. E não é história e nem é conto de fada não, viu? Isso é real e verdadeiro. Porque eu já enxerguei os três. E continuo enxergando até hoje. E ouvindo até hoje os três falar. Eles nunca deixaram de falar comigo e eu nunca deixei de falar com eles. Por isso que essa igreja aqui está considerada como a número 1 mundial. Porque o poder do Criador está aqui. Porque quem manda nessa igreja aqui não é homens e nem mulheres da terra. Quem manda nessa igreja aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é homens da terra, não é mulheres, não é bebê, não é criança, não é capeta, não é demônio, não é Satanás, não é Lúcifer. Quem manda nessa igreja aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque foram eles que levantaram essa igreja. E é por isso que eu glorifico e me alegro cada dia que o poder fica passando aqui diariamente. Até o próximo culto da noite que eu estou de volta com tudo. Aqui não para não, meus irmãos e irmãs. Aqui continua andando. Para frente é para frente, não é para trás não.